Olá, queridos alunos e tutores do curso Técnico em Finanças. Estamos iniciando a nossa terceira aula do módulo de Gestão Tributária. Gestão tributária, ó, já começo como? Ficar nervoso, né? Tributos, impostos, e é isso aí, pessoal. Como que podemos diminuir nossa carga tributária de um modo legal? Fazendo a nossa elisão fiscal. O que é isso? Um planejamento tributário. Por isso, essas aulas são tão importantes no curso de vocês. Na primeira aula, vimos o quê? Os principais conceitos sobre tributos. Exatamente. Na segunda aula, vimos o Simples Nacional, que veio simplificar o modo de tributação. E na aula de hoje, veremos agora o lucro presumido. Mas não estou sozinho, estou acompanhado aqui da nossa professora Fernanda. Por favor, professora Fernanda. Olá, prezados alunos, prezados tutores, né? Estamos aqui novamente na nossa terceira aula de gestão tributária, tá? Sejam bem-vindos e vamos dar continuidade. Isso, professor Luí? É isso aí, pessoal. Vamos parar de papo, vamos direto e vamos para a nossa tela aqui. Vamos ver o que a gente teremos hoje na teleaula número 3. Sou o professor Aloy, junto com a professora Fernanda, conduziremos essa teleaula número 3. E na teleaula número 3 teremos o quê? O lucro presumido. Exatamente. Na teleaula número 2 vimos o Simples Nacional. Hoje veremos o lucro presumido, exatamente para termos um conhecimento sobre o quê? As diferenças, né, entre o Simples Nacional e o lucro presumido. Também veremos na aula de hoje uma breve contextualização sobre o lucro real. Ou seja, hoje faremos um embate entre os 3 tipos de lucro possíveis, os 3 regimes tributários possíveis. E por que da importância de conhecermos esses 3 regimes? Para podermos fazer um planejamento tributário adequado para a nossa empresa. E assim, contribuindo com uma redução da sua carga tributária e, consequentemente, ajudando na competitividade da empresa no seu setor. O objetivo da nossa teleaula número 3 será entender o sistema de cálculo pelo lucro presumido. Exatamente, na primeira aula vimos o quê? O sistema de cálculo pelo Simples Nacional. Nessa aula veremos pelo lucro presumido. Fazer uma comparação, comparar o sistema de cálculos do tributo pelo lucro presumido com o sistema Simples Nacional. Exatamente. E é isso que é fazer um planejamento tributário. Além de analisarmos os últimos lucros, últimas receitas, fazemos o quê? Uma comparação entre os lucros. Então, se faz necessário um conhecimento básico entre os 3 tipos de regimes possíveis: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Para quê? Para fazermos uma comparação e identificar qual é o melhor regime a ser adotado pela empresa. E para finalizarmos, compreender os conceitos do lucro real, ok? Portanto, iniciando o lucro presumido. Que tal do lucro presumido? Bom, para começarmos para falar sobre o lucro presumido, como o próprio nome fala, ele presume, ele supõe, faz uma estimativa do lucro, né? Exatamente, ele faz uma estimativa do lucro, ele trabalha com uma base estimativa e uma tabela prevista, né? E esse regime, ele é um tipo de regime que tem a presunção do lucro para o cálculo de quem? Do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Ou seja, é o IRPJ e o CSLL. Aqui começamos a nossa primeira diferença entre o lucro presumido e o Simples Nacional. Que diferença é essa? Olha, lembra qual era o tipo de imposto que pagávamos no Simples Nacional? Lembrou não, aluno? Faz aí a máquina funcionar. É isso aí. No Simples Nacional, era tudo embutido numa única alíquota. Era uma alíquota que embutia tudo. Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, era tudo, botou no liquidificador, misturou e saiu uma alíquota só. No lucro presumido, não. Ele vai pagar separadamente cada um desses itens. Olha, imposto de renda e a contribuição social, assim como o PIS e COFINS.
cada um é calculado separadamente, a cada mês ou trimestre, de acordo com a periodicidade de cada imposto. Portanto, aqui está os principais impostos, os principais, não são esses, tá ok? Existem outros, mas esses são os principais para termos base para formar um conhecimento sobre os impostos do lucro presumido. E que impostos são esses? Aqui, ó, como já foi dito anteriormente, IRPJ, CSLL, o PIS e o COFINS, tá? Esses são os 4 principais impostos a serem pagos na receita, no lucro da empresa pelo regime de lucro presumido, ok? E quais são suas alíquotas? Vamos ver? Lembra da alíquota? A alíquota está lá no conceito, hein? Olha que isso pode cair na prova. O que é uma alíquota? O que é uma base de cálculo? Isso pode cair na prova, hein? Prestem atenção. Portanto, a alíquota é a porcentagem a ser paga pela empresa. E essa alíquota incidirá no quê? Na base de cálculo. Qual é a base de cálculo? A base de cálculo é aqui, ó, tá vendo? Então é isso que nós vemos aqui nessa tabela. Base de cálculo é de quanto será que deverá ser pago. Exemplo, se foi 100 mil de lucro, a base de cálculo é 8%, então vai ser pago a alíquota em cima dos 8%. No caso de 100 mil, 8% seria 8 mil reais. Então seria 15 mil em cima dos 8 mil reais, tá? Mais à frente a gente vai ver esse cálculo. Eu só quero mostrar o que é a base de cálculo e a alíquota. Voltando aqui, a gente vê o quê? Que dentro dessa tabela existe previsto o imposto de renda, né? O IRPJ, o CSL, o PIS, né? Suas alíquotas estão previstas aqui, mas só que tem uma diferença. Lembra que no Simples Nacional fazíamos aquele cálculo dos 12 meses acumulado sobre o lucro para sabermos? Aqui não. Cada um desses tem uma periodicidade. E isso é fundamental para o conhecimento do lucro presumido. Saber qual é a periodicidade de cada um. E olha, isso pode cair na prova, hein? Anota aí no seu caderninho, aluno. Imposto de renda, qual é a periodicidade dele? Trimestral. Ou seja, ele só será pago a cada 3 meses. CSLL, trimestral. De novo, ele só será pago a cada 3 meses. E o PIS e COFINS? Periodicidade mensal. Então, mensalmente, o PIS e COFINS deverá ser pago. Ok? Gravem essa tabela. Outro ponto importante dessa tabela que eu quero mostrar para vocês. Tá vendo esses cálculos? Base de cálculo 8. Alíquota 15. É um cálculo complicado. Então, a gente pode simplificar esse cálculo. Como? Botando já uma fórmula aqui, botando um número que já acumula tanto os 8% como os 15%. Que número é esse? No caso do imposto de renda, seria 1,20%. No caso do CCL, 1,08%. Professor, o senhor está falando muitos números. Eu sei. Essa tabela, eu só estou explicando essa tabela, que vocês vão guardar essa tabelinha aí e vão estudar essa tabela. Que essa tabela é a principal parte do lucro presumido. Mas os cálculos a gente vai ver daqui para frente, tá ok? E a gente começa assim. Vamos começar pelo cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido, tá ok? Vamos ver como fazemos esse cálculo? É o seguinte, rapaziada. Vocês lembram lá no Simples Nacional? O que aconteceu no Simples Nacional? No Simples Nacional tinha que fazer a receita acumulada dos últimos 12 meses, né? Era o Simples Nacional, a receita acumulada dos últimos 12 meses. Verificávamos o quê? Qual era a alíquota prevista. Verificávamos qual era a alíquota prevista para aqueles 12 meses, né? Achávamos as porcentagens, dando um exemplo aqui, e jogávamos a porcentagem em cima do valor. Mas aqui não é o Simples Nacional, né? Opa! Aqui não é o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele vinha fazer o quê? Ele tinha que fazer o acúmulo. Aqui é mais simples. Mais simples
só para esse ponto. O que nós vamos fazer aqui? Para o cálculo do imposto de renda, o que nós fazemos? Fazemos o seguinte. O imposto de renda ele é o quê? Trimestral. Então, trimestral, 3 meses. Beleza? Trimestral, 3 meses. Nós vamos verificar qual foi a soma dos últimos 3 meses. Então, o faturamento de janeiro foi 67.500. Faturamento de fevereiro, 72.300. Faturamento de março, 75.500. Depois fazemos o quê? Somamos tudo isso aqui. A soma dos 3 deu 215.300. É isso aí. Agora, qual é a alíquota que será usada? Aqui está o cálculo, ó, 215.300 vezes a base de cálculo vezes 15%. Professor, é complicado isso, realmente. Então, vou ensinar um jeito mais fácil. Lembra que eu falei? Tinha um número mágico que facilitava? Que número mágico é esse? Esse aqui, ó. 8% vezes 15% é igual a 1,20%. Então, o que nós fazemos para calcular o imposto de renda? Pegamos a soma dos 3 meses, que é 215.300, e multiplicamos por 1,20%. E o valor a ser pago será 2.583,60. Portanto, qual vai ser o valor pago do primeiro trimestre do imposto de renda? 2.583,60. Ufa, professor, tá meio enrolado, dá para simplificar? Vamos simplificar. Esse aqui eu tentei mostrar todos os pontos. Agora a gente vai fazer mais simplificado no próximo mês. Qual é o próximo mês? Abril, maio e junho. Agora você já sabe. O que eu tenho que fazer? O primeiro ponto? Identificar qual é o trimestre. Qual é o trimestre? Abril, maio e junho. Depois, fazer a somatória dos 3 meses, né? Primeiro mês, 76.800. Segundo mês, 82.100. Terceiro mês, 83.600. Qual foi a somatória dos 3 meses? Qual foi a somatória do trimestre? 245.500. Tá, professor, já falou da base de cálculo, isso aqui. Mas vamos pelo jeito mais fácil. Qual é o jeito mais fácil? 1,20. Então, a alíquota a ser cobrada, a base de cálculo vezes a alíquota, é igual a 1,20 aonde? Aonde? No imposto de renda, por favor, não confunda. Qual foi o valor trimestral? 245.500 vezes 1,20 é igual a 2.910. Portanto, o imposto de renda da pessoa jurídica, o IPRJ, a ser pago referente ao trimestre, será, é isso aqui, 2.910. Ufa. Professor, pode explicar mais uma vez? Posso. Mas é a última agora chega, tá ok? Vamos lá, última vez. Qual é a periodicidade do imposto de renda da pessoa jurídica? 3 meses, é isso aí. Então, qual é o trimestre aqui? Julho, agosto, setembro. Já descobri qual é o trimestre? O que eu faço? A somatória dos 3 meses. Somatória é soma. Aquele sinalzinho lá, cruzinha, pá, soma. Então, qual foi a soma dos últimos 3 meses? 313.200. Qual é a alíquota mágica lá que calcula a base de cálculo e a alíquota ao mesmo tempo? 1,20%. Ok? Então, o que eu faço? O valor dos últimos 3 meses vezes 1,20, que vai me dar o valor ser pago no imposto de renda dos últimos 3 meses. Portanto, qual é o valor que eu pagarei referente a esse trimestre? 3.758.400. Então, esse é o valor que vai ser pago no trimestre de julho, agosto, setembro. Ok? Vamos lá, pessoal? E o que aconteceu aqui em outubro, novembro e dezembro? A mesma coisa. Trimestre. Faça a soma dos valores dos últimos 3 meses. Achou o valor total. Botou o valor total aqui embaixo. Multiplicou por quem?
1,20. Imposto de renda, não esqueça, 1,20. E qual vai ser o valor a ser pago? Imposto de renda vezes 1,20 é igual a 4.092. Beleza? Ficou tranquilo? Posso passar? É isso aí. Portanto, a gente vai fazer a apuração de quanto foi pago de imposto de renda anualmente. No primeiro trimestre, foi o quê? R$ 2.583,60. No segundo trimestre, R$ 2.910. No terceiro trimestre, R$ 3.758,40. No quarto trimestre, R$ 4.292. O que nós fazemos agora? A somatória deles. Portanto, nesse ano, nesse referido ano, foi pago exatamente R$ 13.344 de imposto de renda. Ok? Entenderam? Imposto de renda, ele é calculado de forma trimestral. Calcula-se o valor dos 3 meses e joga o quê? A alíquota, que alíquota? 1,20%. Lembra, hein? Na hora de jogar na calculadora, o valor vezes 1,20, não bota o sinal de igual, é o sinal de porcento, tá? E vocês vão achar o referido valor pago anualmente. Beleza, acabou, professor? Não. Por que se chama Simples Nacional? Porque jogou tudo dentro do liquidificador e fez uma conta só. No lucro presumido, não. Você tem que calcular cada coisa separadamente. Já calculamos o imposto de renda? Agora vamos para onde? Contribuição social sobre o lucro líquido. Ufa! Mais um imposto, professor? É isso aí, mais um imposto. Primeira coisa que temos que falar sobre ele. Qual é a periodicidade dele? Ele é trimestral. Opa! Trimestral, 3 meses. Alíquota. A alíquota é 9% sobre 12% da base de cálculo. Tem como simplificar? Tem sim, professor. Olha como eu vou simplificar para vocês. 1,08%. O que é esse 1,08%? É a mesma coisa que isso aqui. Já no imposto de renda, esse valor é 1,20. No CSL, ele é 1,08. Professor, e como que eu faço o cálculo? O cálculo é do mesmo modo que é feito no imposto de renda. Fazemos o quê? Pegamos os valores dos últimos 3 meses e somamos. E achamos o valor total. Nesse caso aqui, qual é o mês? Janeiro, fevereiro, março. Qual é o valor de janeiro? 67.500. Qual é o valor de fevereiro? 72.300. Qual é o valor de março? 75.500. Portanto, nosso valor total será 215.300. Isso. E agora, achei o valor total do trimestre. O que eu faço? Faço essa conta simples aqui, ó. Valor total do semestre vezes 1,08. Lembra que eu falei? Não aperta o sinal do igual na calculadora. Vezes 1,08%. E vai gerar o valor a ser pago no trimestre, que é esse valor aqui. Portanto, no primeiro trimestre, será pago de contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, R$ 2.325,24. Fácil, né, aluno? Fácil? Não é fácil, não? Como assim? Vamos fazer mais uma vez, então, para ficar fácil? Vamos lá. De novo, com vocês agora. Qual é a periodicidade do CSLL? Quê? Quem falou mais alto aí? Trimestre? É isso aí. Trimestre. 3 meses, trimestre. 3 meses não é um bimestre, por favor, hein? 3 meses é um trimestre. Trimestre. Esse aqui trimestre. Segundo trimestre, né? Abril, maio, junho. O que eu faço? Verifico quais são os valores. E agora eu faço o quê? Faço a somatória deles. Pego o primeiro, o segundo, o terceiro e somo todo. Achei o valor total? 245.500. 245.500, jogo nessa fórmula.
o valor total do trimestre vezes, que valor é esse aqui, pelo amor de Deus? Esquecem isso aqui, tá? Vezes 1,08%, tá? Então, se a gente jogar o valor total vezes 1,08%, vamos achar o quê? O valor a ser pago no trimestre, referente ao CSL. Portanto, a nossa CSLL do segundo trimestre será 2.619. Ufa, ficou mais fácil, professor. Dá para ficar um pouco mais fácil? Lógico. Vamos fazer mais uma vez. Só fazendo a gente consegue aprender, ok? CSL e o imposto de renda têm a mesma periodicidade. Que periodicidade é, aluno? Qual é a periodicidade dos dois? É trimestre. Então, trimestre, 3 meses. Nesse caso, julho, agosto e setembro se refere ao terceiro trimestre. Quais são os valores? 89.200, 102.500, 121.500. O que nós fazemos com esses valores? Fazemos a soma deles. Fez a soma, achamos o quê? 313.200. 313.200 vezes. Qual é o fator do CSL? Quem lembra aí? Isso aí. 1,08%. 313.200 vezes 1,08% vai ser o quê? 3.382,56. Portanto, qual vai ser o valor a ser pago da CSL no terceiro trimestre? 3.382,56. Mas, professor, o senhor já falou isso no primeiro trimestre, falou isso no segundo trimestre, terceiro trimestre. Mas isso não é a mesma coisa que o imposto de renda? Viu a diferença do lucro presumido para o lucro simplificado, para o Simples Nacional? O Simples Nacional, a gente só fazemos um único cálculo para saber o valor. Enquanto no lucro presumido, nós fazemos o quê? Somamos a cada trimestre, separadamente, o imposto de renda da CSLL. Então, cada um desses impostos terá que ser feito cálculo separado a cada 3 meses. E, como é cada 3 meses, um ano tem 12 meses, precisamos calcular o qual? O quarto trimestre. Quarto trimestre, outubro, novembro, dezembro. Pegamos os 3 valores, fazemos o quê? A soma. Somou? Achou 341.000. E faz o quê? Joga na fórmula. 341.000, qual é o número mágico? 1,08%. 341.000 vezes 1,08%. Não aperta o sinal de igual, hein? Aperta o sinal de porcentagem. Vai achar o número de 3.682,80. Portanto, quanto pagaremos no nosso quarto trimestre, professor? Pagaremos de CSLL 3.682,80. Ufa! É complicado, né, aluno? É muita taxa, muitos impostos. A gente vê que a vida do contador não é tão tranquila. Imagine do comerciante que não trabalha diretamente com isso. Ter que saber exatamente os impostos a serem pagos, quanto de taxa de alíquota será pago, quanto isso incidirá sobre os seus ganhos. E é essa a principal diferença entre o Simples Nacional e o lucro presumido. O Simples Nacional fez o quê? Pegou tudo isso, ó, jogou lá no liquidificador, misturou tudo e fez uma única alíquota que incorporou todos esses impostos. No lucro presumido, não. O que o lucro presumido faz? Ele é calculado separadamente. Se calcula o imposto de renda separado, calcula o CSL separado e é separado, mas tem que lembrar o quê? Qual é a periodicidade deles. E qual é a periodicidade de cada um? Qual é? Isso aí.
do imposto de renda e do CSL é trimestre, né? E nós fazemos o quê? Fazemos a soma dos valores do trimestre. Achou o valor total? Vamos multiplicar pela alíquota, base vezes alíquota, que já nos gera um valorzinho que simplifica. No imposto de renda, qual é o valor? 1,20%. Na CSL, 1,08%. Qual é o erro muito comum entre os alunos? Na hora que vai lá usar a calculadora, vai lá tentar simplificar, o que ele esquece? Ele joga o valor e aperta o sinal de igual. Gente, não é o sinal de igual, é o sinal de porcentagem, ok? Beleza? Acabou? Não, não acabou. O lucro presumido, ele tem muito mais cálculo e muito mais imposto. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos passar para os próximos impostos. Vimos os impostos trimestrais, agora veremos os impostos mensais. Vem comigo para cá. É isso aí. Agora passamos para os impostos mensais. Portanto, ao final do ano, o lucro presumido do CSL vai ser qual? 13.344. E os impostos mensais, quais são? Primeiro é o PIS. O PIS, ele deverá ser pago mensalmente. E qual é a alíquota do PIS? 0,65%. Olha, 0,65%. O PIS é muito mais fácil do que os outros dois. Por quê? Enquanto o trimestral, você tem que fazer o cálculo, o PIS é o seguinte. Janeiro, qual foi o valor? 67.500. Multiplica por 0,65, achou o valor final. Vamos lá, em maio. Como que eu faço em maio, professor? Qual foi o valor? 82.100. Você pega, multiplica 82.100 por 0,65%, vai achar 533,65. Professor, eu tenho que fazer isso todo mês? Exatamente, tem que fazer isso todo mês. E vai se fazendo mês a mês. Julho, agosto, setembro, outubro. Professor, dá para explicar mais uma vez como é o PIS? Explico. Vamos pegar novembro, então. Qual foi o lucro lá de novembro? 118 mil. Lucro presumido. Qual é a alíquota do PIS? 0,65. O que eu faço com isso? Ó, multiplico. 118 mil vezes 0,65% é igual a R$ 767 reais, ok? Ao final do ano, foi pago de PIS R$ 7.228 reais. Entenderam? Enquanto os outros dois primeiros, a periodicidade é trimestral, a gente tem que fazer aquele cálculo. Primeiro trimestre, faz a soma, depois multiplicamos pelaquela alíquota, aquele número mágico. No cálculo do PIS, não. Deverá ser feito a alíquota mensalmente. Olha, julho, agosto, setembro, deverá ser pago mês a mês. Beleza? Então, no caso do COFINS, você já sabe. Se o PIS, que é mensal, tem que ser pago mês a mês, o COFINS é mensal, ele tem que ser pago quando? Exatamente, aluno. Vocês são sensacionais, hein, aluno? Vocês estão demais hoje. É isso aí, pô. Mês a mês. Qual é a alíquota do COFINS? 3%. Qual é o faturamento lá, o lucro líquido presumido? De janeiro, 67.500. O que eu faço? Multiplico o lucro presumido pelo alíquota que nos gera o valor final a ser pago no mês de janeiro. Mês de maio, mesma coisa, 82.100. Qual é a alíquota? 3%. O que eu faço? Multiplico. Multiplicou, achou o valor a ser pago no mês de maio. E isso vai mês a mês, até chegarmos ao mês de dezembro. O que nós fazemos lá? Apuramos quanto foi pago no ano total. Qual foi o pago no ano total do ano? 33.360. Antes que alguém me pergunte, professor, o COFINS é sempre 3%? Não, vai depender da atividade, vai depender. Eu usei o 3%, que em geral ele é 3%, né? E
para termos uma base de cálculo, tá? Mas só que ele tem que ser verificado na tabela de acordo com a atividade da empresa, ok? Então, assim como com o FINS e o PIS, os valores serão feitos mensalmente. Ufa, agora acabou, né, professor? Não, Nanina, não. Não acabou, não. Porque tem ainda o ICMS. E o que acontece no ICMS? Pelo regime normal. Opa, regime normal vamos dividir em dois tipos de regime o ICMS. O ICMS, existe o ICMS para o Simples Nacional e pelo regime normal, ok? Pelo Simples Nacional e regime normal. Enquanto o Simples Nacional tem aquela base de cálculo que vimos no ano anterior, o regime normal tem uma base de cálculo diferente, que é crédito tributário, que é o que vamos ver. E o regime normal, ele serve para, botando um pouquinho mais para cá, esse regime normal, ele serve para, tanto para o lucro presumido, quanto para o lucro real. Então se divide basicamente em dois modos a apuração do ICMS, o regime normal e o do Simples Nacional. Hoje veremos o do regime normal, ok? Então vamos passar para o nosso regime normal. O que acontece no regime normal? No regime normal, existe crédito nas notas fiscais de entrada, compras de mercadoria, em aquisições de outros estados e a alíquota mais comum é de 7%. Então a alíquota mais comum é 7% dos outros estados. A gente vai ver na prática o que significa isso. Nas vendas, existem débitos. Nas saídas, a alíquota mais comum é 17%. Então, o mais importante no momento é gravarmos que na compra, o mais comum é 7% e na venda, 17%. Ok? E o que isso tem a ver, professor? Para que eu tenho que saber isso? Né? O valor a pagar do período consiste na diferença entre os créditos e débitos. Exatamente o que eu falei lá na primeira aula. Créditos tributários. O que acontece? Lembra? Ele não é acumulativo, né? Portanto, não é em sequência. Mas a gente vai ver mais à frente. Existem alguns produtos, mercadorias, abrangidos pela substituição tributária, que consiste em antecipação e encerração de tributos do ICMS. As alíquotas internas dentro do Estado mais comuns são 17%. Professor, você está falando rápido, hein? Não, eu estou falando rápido exatamente porque eu quero mostrar na prática como isso funciona. Então vamos para um exemplo. Olha, na venda, qual é o ICMS? Lembra que eu falei? 17%. Essa empresa vendeu em 1.112.000. Qual vai ser o ICMS a ser pago por essa empresa na venda? R$ 189.040, ok? A empresa vendeu 1.112.000, a alíquota é 17% do ICMS na venda, portanto, ele deverá recolher para o governo R$ 189.040. Mas o que acontece? Quando ele comprou, nas compras de 420.000, ele já tinha pago 7%, que foi 29.400. Aqui está a diferença. O que acontece? Não é acumulativo. Isso significa o quê? Que ele vai ter que pagar 189.000, não é? Mas só que ele já pagou 29.400. Então ele não tem que pagar 189.040. Ele tem que pagar o quê? 189.000 menos 29.400, ok? Portanto, ele tem de débito 189.040, mas ele já pagou 29.400. Qual vai ser o valor a ser pago? O valor a ser pago é a diferença do que ele teria que pagar e o que ele já pagou, ok? Simples, simples, não é? Muito simples isso aí. O que você faz? 189.040 menos 29.400, acha o valor final a ser pago. Portanto, no cálculo do regime normal, de acordo com que ele vai fazendo compras e vai pagando, ele vai tendo crédito, ou seja, ele já antecipou, ele já pagou uma parcela. Quando chega na venda, que ele deveria pagar 189.400, o que vai fazer? Ele não vai pagar 189.400, porque ele já pagou 29.400.
Então ele vai pagar simplesmente a diferença, a subtração entre um e outro. Beleza? E como era lá no Simples Nacional mesmo, professor? Simples Nacional, a compra era 420, 10%, então o valor era 42 mil a ser pago. Era bem simples, né? Não existia essa parte de crédito e débito. Você tem que saber quanto já pagou e quanto vai ter que pagar. Lá é muito simples, jogou 10% em cima do valor do produto que você vai achar o valor final a ser pago. Ok? Portanto, não acaba por aí. Por quê? Ainda temos mais algumas coisas a ser pagas, aluno. Temos ainda o INSS patronal, que é 27,28%. O INSS patronal, ele vem o quê? Vem o desconto em cima, né, sobre o salário dos empregados. Então tem que saber o salário dos empregados, o valor é 27,8%. Desses 27, 20% é do INSS, 2% é do SAT, que é o seguro de acidente do trabalho, 5,8% de terceiros. Por exemplo, a folha de pagamento anual é 72 mil. Então, portanto, o cálculo ficaria 72 mil vezes 27,8% é igual a 20.016 reais. Quanto que esse empregado vai ter que pagar de INSS, o empregador vai ter que pagar de INSS sobre a folha? 20.016. Peraí, professor, ainda tem mais esse imposto? Exatamente. Além daqueles 4, ainda tem o INSS sobre a folha. E, portanto, chegamos ao final aqui. Olha quantos tributos são pagos pelo lucro presumido. IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ICMS e INSS. Esses são os tributos básicos. Ao final disso, gerou o quê? Um valor de R$ 245.597,60 de tributo. Portanto, essa empresa, ao pagar cada partezinha dessa legalmente, ao final de um ano, recolheu R$ 245.597 de tributos pelo simples lucro presumido. Professor, qual é a melhor tributação? O lucro presumido ou o Simples Nacional? Vamos fazer uma comparação? Pelo Simples Nacional, que foi visto na última aula, nós vimos o quê? Que o Simples Nacional arrecadaria R$ 81.967. A diferença de alíquota do CMS seria 42 mil. Portanto, olha quanto se paga no Simples Nacional. Foram feitas bases de cálculos iguais para os dois nas últimas aulas. Na aula passada foi feita a mesma base de cálculo para o Simples Nacional e nessa aula a mesma base de cálculo para o lucro presumido. E olha quanto foi o lucro Simples Nacional. R$ 123.967,94. Enquanto no lucro presumido foi 245 mil. É uma diferença muito significativa. Vai dar uma diferença aqui, que eu não calculei antes, né? O professor tem que apanhar agora para calcular, vai dar 122 mil de diferença. Para o pequeno empresário, é muita diferença. E com essa diferença, ele pode o quê? Trabalhar seu preço. Ele pode trabalhar melhor seus preços de acordo com o seu planejamento tributário. Ufa! Gente, é muito tributo, é muitos impostos que o empresariado tem que pagar. Portanto, o planejamento tem que ser realizado. O planejamento tem que ser feito. Vimos com essa pequena planejamento aqui, para uma pequena comparação entre eles, a diferença que se dá a pagar os impostos. Mas o aluno pode me perguntar, professor, se o Simples Nacional é tão bom, por que existe o lucro presumido? Por que todo mundo não vai para o Simples Nacional? Opa! Aí eu deixo a interrogação. Por que nem todos os comerciantes vão para o Simples Nacional e ficam no lucro presumido? E aí, quem lembra da aula passada? Porque existem critérios para entrar no Simples Nacional. Não é qualquer empresário que pode ser Simples Nacional, não é qualquer empresa. Lembra?
micro e pequenas empresas e pequenas empresas de pequenos portes. E tem o valor a ser atingidos, né? Então, ele tem os limites a ser respeitado para adentrar dentro do Simples Nacional. Além disso, tem a atividade principal da empresa. A atividade principal da empresa faz diferença se ela pode ou não aderir ao Simples Nacional. Agora, é claro, se a empresa pode aderir ao Simples Nacional, a melhor opção entre as três é o Simples Nacional. Entre as três, a melhor opção de regime é o Simples Nacional. E o Simples Nacional, ele também é o mais simples de ser calculado. Vocês podem pensar, é complexo. Não. Por que não, professor? Porque é o único valor a ser pago mensalmente. Enquanto no lucro presumido, negativo. Trimestralmente paga-se 2, mensalmente se paga outros 2, ainda tem INSS sobre folha, ainda tem... E vai assim por diante. ICMS, crédito tributário. Portanto, o lucro presumido, ele é mais complexo do que o Simples Nacional. O Simples Nacional é o mais simples de ser trabalhado. E, dentre as opções, se possível, o Simples Nacional sempre será a melhor opção. O Simples Nacional, sempre entre as opções, será a melhor opção. Por que nem todo mundo vai? Porque existem delimitadores. Atividade de empresa, se é uma micro e pequena empresa, o valor limite de faturamento anual, exatamente, esses são os limitadores. E para que veio o Simples Nacional? Exatamente para ajudar esses pequenos empresários a crescerem, a pagarem menos impostos e conseguirem serem competitivos com as empresas maiores, ok? Mas não acabou não. Ainda tem mais uma coisinha que eu quero mostrar para vocês. Vamos voltar aqui? Temos o lucro real. Professor, o senhor falou que tinha 3 regimes. E qual a diferença do lucro real para o lucro presumido? Bom, não existe diferença. O imposto de renda e o CSL são... Opa, desculpa, não existe. Claro que existe, né? Em questão de impostos, o imposto de renda e o CSL são calculados sobre o lucro líquido. Qual é a principal diferença entre eles? Que o lucro presumido se trabalha com o lucro presumido, como o próprio nome diz. Enquanto o lucro real trabalha com o verdadeiro lucro da empresa, o quanto ela acumulou naquele mês, né? E assim vai, né? As alíquotas do imposto de renda do CSL são os mesmos do lucro presumido, o que muda é que não existe o lucro presumido, e sim o lucro real. O lucro presumido é uma estimativa, um faturamento, baseado em uma tabela, enquanto o lucro real é o que realmente aconteceu. O lucro presumido, ele vem facilitar, dependendo da atividade comercial, dependente do tamanho da empresa, ele acaba sendo pago menos impostos através do lucro presumido do que no lucro real. Ok? Portanto, o lucro real, qual é a principal diferença entre o lucro real e o lucro presumido? Que o lucro presumido, ele trabalha com uma presunção de valor. Se você fez a mais, ok, fez a mais, você não paga a diferença. Você vai pagar o que estava já previsto, enquanto o lucro real não. Cada diferença do mês você paga. O lucro presumido, ele pode ser vantajoso, dependendo da atividade e dependendo do valor que você acumulou ao longo do ano. Por que nem todo mundo adere ao lucro presumido, em vez do lucro real? Pelo mesmo motivo do Simples Nacional. Existe um valor máximo. O lucro presumido tem um teto máximo de faturamento de 73 milhões anual. Acima de 73 milhões anual, não é permitido o lucro presumido. Vai entrar no lucro real. Portanto, esses regimes, você vê que tem a sua faixa etária de valores, que são os faturamentos anuais, o que arrecadou anualmente, ok? Dependendo dessa faixa etária, ele pode ser enquadrado em uma ou outro regime. Qual é o melhor regime? Depende do quê? Da atividade da empresa, do tamanho da empresa, né? E do ramo que ela exerce. Portanto, tem que ser realizado o planejamento tributário. Ufa, cansei. Professora Fernanda. Só complementando, né, professor Aloy, o que o senhor comentou, a questão do lucro real, quanto menor for a margem de lucro, né, para a empresa, consequentemente,
melhor para a empresa utilizar o lucro real. Agora, o lucro presumido é quando a empresa ela tem uma margem de lucro mais alta e muitas vezes compensa, mas isso mesmo tem que verificar o quê? Verificar o ramo de atividade e a questão do faturamento. Lembrando também que a empresa, quando ela faz a opção pelo lucro presumido, ela não precisa fazer a escrituração contábil, simplesmente ela, para fins de fiscalização, ela precisa simplesmente gerar o quê? O livro caixa, né, e o registro de inventário. Já o lucro real, ele precisa fazer toda a contabilidade, lançar suas receitas, todas as suas despesas devem ser devidamente escrituradas. Isso, professor? Exatamente. Professora, não deixei ela falar muito hoje, mas só que as falas delas contribuíram imensamente para isso. E você vê que então o lucro presumido é para um tamanho menor de empresa, uma empresa que de repente não tem uma capacidade de ter todo um setor contábil previsto. Enquanto o lucro real é uma empresa maior, que tem um setor contábil ativo, que tem a contabilidade dela, uma apuração, consegue fazer a apuração de caixa, de demonstração. Então, portanto, os regimes dependem também do tamanho da empresa e da sua complexidade, ok? Mas não basta só eu falar, tem que praticar. Portanto, vamos aqui, ó, nossa telinha, mostra aí nossa telinha. Atividade de sala, pessoal. Vamos praticar o que nós vimos aqui na sala, tá ok? E olha, voltamos daqui a alguns minutos com a resolução dos exercícios. Voltei! E aí? Tranquilo? Fácil? Fácil? Tem muito cálculo. Com certeza tem mais cálculos do que o anterior. Mas é mais tranquilo, né? Aqui a diferença é que você vai ter que fazer cada um separadamente. No Simples Nacional você vê qual é o acumulado dos últimos 12 meses, acha a alíquota e joga a alíquota em cima do valor. Aqui não. É uma alíquota para cada tipo de imposto. Imposto de renda, uma alíquota, CSL, outra alíquota, o PIS, COFINS, outras alíquotas e assim por diante. Antes de mais nada, professor, essas alíquotas que o senhor mostrou são fixas? Não. Dependendo da atividade, dependendo de cada empresa, o que a empresa exerce, vai ser outro tipo de alíquota. Mas, professora Fernanda, temos algum questionamento aí? Algum comentário? Sim, professor Aloy, nós temos o questionamento aqui da aluna do Campus Porto Velho, Zona Norte. Ela pergunta assim, da onde saiu esses 12% da contribuição social sobre o lucro e 9%? Né? O que significa esses percentuais? Então, só explicando, né, aqui para a aluna aqui do Campus Porto Velho, os 12% é a presunção do lucro para o cálculo da contribuição social sobre o lucro. Então, presume-se que no ramo de comércio, né, como é o lucro presumido, que o lucro será de 12%. Em cima desse lucro, vai aplicar o quê? Uma alíquota de 9% do imposto. Então, a alíquota do imposto, ela não varia, sempre vai ser 9%, independente do ramo de atividade. O que vai variar, por exemplo, é o quê? É a base de cálculo. Por exemplo, serviços. Então, a base de cálculo de serviços, no caso, para calcular a contribuição social sobre o lucro é 32%. E o mesmo acontece com o cálculo do imposto de renda. Dependendo do ramo de atividade, a Receita Federal, né, que é quem tributa, é responsável por arrecadar esses tributos, eles fazem o quê? Nas leis, e nas leis está previsto que, dependendo do ramo de atividade, o imposto de renda incidente sobre o faturamento vai variar. Então, no caso do comércio, como o senhor explicou, é 8%, então a presunção
é 8%, porém em outras atividades isso varia, certo? Isso aí, professor, obrigado. Sempre ilustrando a nossa aula, trazendo um pouco mais de conhecimento. Mas, vamos deixar de papo. Vamos para a nossa atividade de sala? Vamos começar então? Vem comigo. Atividade de sala, questão número 1. Na questão número 1, foram dados de uma empresa, né? E solicitou que fosse calculado os impostos através por parte do lucro presumido, né? O lucro presumido. E quais foram os dados para essa empresa? Os dados foram janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Foram dados todo o faturamento mês, ao que o faturamento anual chegou a 1.064.500. Também foi falado que nas compras onde se gira o ICMS foram de 420 mil. E a folha de pagamento, 82 mil anual, ok? Então foram dados esses dados para a gente, os valores do faturamento mensal, foram dados os valores das compras e os valores da folha de pagamento. A partir daí, você, gestor técnico tributário, vai fazer o quê? Técnico de finanças vai começar a fazer os devidos cálculos para verificar quanto seria pago de imposto. Começaremos pelos principais impostos: PIS, COFINS, Imposto de Renda, CSL. Ok? Vamos começar pelos principais impostos aqui. E o que acontece nesses impostos? PIS. Qual é a periodicidade do PIS? Vamos lá. Tutor, nota o nome aí. Você vai comprar uma balinha depois. É isso aí, gente. Periodicidade mensal. Olha, o PIS deverá ser pago mês a mês. COFINS. Qual é a periodicidade do COFINS? Como é que é? Notou o nome, tutor? É isso aí, ó. Mensal. Exatamente. Agora eu quero ver, hein? Imposto de renda e CSL. Qual é a periodicidade? Deverá ocorrer de quantos em quanto tempo? Exatamente, olha. Ele é trimestral. Ou seja, ele é trimestral. Deverá ser calculado o valor, a soma dos meses. Beleza? Como valores básicos, nós identificamos a alíquota do PIS como 0,65%, COFINS 3%, imposto de renda. A gente usou já aquele número calculado, né, da base de cálculo com a alíquota para 1,20 e a CSL para 1,08. Vamos começar nossos cálculos? Então vamos embora. Vamos começar por onde? Pelos cálculos do PIS. Qual foi o valor do faturamento de janeiro? 120 mil, presumido, né? Qual era a alíquota? 0,65. Muito fácil, a gente pega o valor, multiplica pela alíquota e encontramos o valor a ser pago no mês de janeiro. Mês de fevereiro, 85 mil. Qual era a alíquota? 0,65. Mesma coisa, 85 mil vezes 0,65, 552,50. Mês de março, 98 mil. Qual era a alíquota? 0,65. Qual o valor a ser pago? 0,637. Portanto, de PIS deverá ser pago mensalmente, né? O que deverá ser pago deverá ser calculado mensalmente e a cada mês serão pagos os devidos valores. Mas é só o PIS que é mensal? Qual é o outro imposto que é mensal também daqui? O COFINS. Isso mesmo, pessoal. Pô, os alunos estão 10 hoje, hein? Vocês estão demais. E é o quê? Então vamos lá. 120 mil, a mesma situação. 120 mil vezes quem? Vezes a alíquota. Qual é a alíquota do COFINS? 3%. Então 120 mil vezes 3%. Não aperta o sinal de igual, aperta o sinal de porcentagem. O valor total? 3.600. Fevereiro foi 85 mil. Qual a alíquota? 3%. Qual foi o valor total? 2.550. Março, 98 mil. Alíquota?
3%. Valor total, 2.940. Portanto, como ficaria nosso quadro lá em cima? Exatamente. Nosso quadro vai ser o quê? A cada mês que pagamos, lançamos o nosso quadro. 552, 552, 637. Para quê? Para fazermos a apuração, calcularmos quanto estamos pagando de impostos, certo? E com isso a gente vai fazendo uma apuração a cada trimestre. Peraí, professor, o senhor falou trimestre. Se o senhor falou trimestre, tem mais imposto. Qual é o imposto que incide trimestralmente? Qual é? É esse aqui, ó, meu camarada. IRPJ e CSLL, né? Enquanto o PIS e o COFINS é mensal, o IRPJ e o CSL é trimestral, ok? E como é que fazemos o cálculo? É isso que vamos ver agora. Vamos começar pelo cálculo do IRPJ? IRPJ, o que temos que fazer no primeiro mês? Fazer a soma do faturamento de cada mês. Qual foi lá do valor de janeiro? 120 mil. O valor de fevereiro, 85 mil. O valor de março, 98 mil. Qual foi o valor total? 303 mil reais. Beleza? E agora, professor, o que eu faço? O que você faz? Pega esse valor total do trimestre, 303 mil, e multiplica. Você pode multiplicar pelo jeito mais complicado, 8% vezes 15%, ou jogar aquele valorzinho mágico, que qual é? 1,20%, tá ok? Então, 303 mil vezes 1,20% gerou um valor a ser pago de R$ 3.636. Ou seja, além dos valores do PIS, COFINS, o imposto de renda também deverá ser pago nesse trimestre. Qual é? 3.636. Acabou? Só isso? Só isso tudo? Não, ainda tem mais. Quem vai incluir aqui ainda? O CSL. Por quê? O IRPJ e o CSL, eles são trimestral. Portanto, vamos fazer o cálculo do CSL. Muito simples. É igualzinho ao cálculo do IRPJ. A diferença é sua alíquota, que em vez de ser 1,20, será 1,8. Então, o que fazemos? Vamos repetir. Somamos janeiro, fevereiro, março. Somou os 3 meses? Achou o valor total dos 3 meses? 303 mil. O que nós fazemos agora? Pegamos os 303 mil e jogamos nesse valor. Multiplicamos por quem? 1,08. Fez a multiplicação? Qual o valor a ser pago? R$ 3.272,40. Ufa! E agora, como é que ficou a nossa tabela? A nossa tabela ficou desse modo. O RPJ e o CSL, que é trimestral, pagou respectivamente 3.636 e o CSL 3.272,40. Enquanto o PIS, ele foi pago mensalmente. Vamos ver os valores mensais? Janeiro do PIS, 780. COFINS, 3.600. Fevereiro, 552,500. COFINS, 2.550. Março, 637. COFINS, 2.940. Eu tenho certeza que alguém está falando assim: ah, professor, mas lá no Simples Nacional é mais simples. É mais complicado do que o lucro presumido. Não, não é não. Não é não. Quer ver o exemplo? Porque, apesar dos cálculos serem mais simples aqui, olha o que acontece. Você tem que calcular nos 3 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes. Enquanto no Simples Nacional você vai calcular quantas vezes? 3 vezes. Então, qual é
o mais simples, o Simples Nacional. Mas o próprio nome diz. Qual é o regime mais simples de ser calculado? O Simples Nacional, ok? Qual é o mais vantajoso? O Simples Nacional. Portanto, por que, professor, nem todo mundo adere ao Simples Nacional? Por quê? Porque não pode. Lembra? Existem as barreiras, microempresa, empresa de pequenos portes e os valores que podem ser aderidos ou não. As empresas que podem adentrar dentro do Simples Nacional ou não, ok? E se nós formos calcular no final o valor de tudo isso aqui, veremos que o valor é maior do que o valor do Simples Nacional. Professor, o senhor rabiscou tudo isso aí. Dá para explicar mais um pouco? Explico, com certeza. Então vamos fazer esse mês aqui? Vamos fazer esse mês aqui então. Mais uma vez. Vamos começar lá por quem? Pelo nosso PIS. Olha lá o PIS. O que nós temos que saber? Cada mês. Abril, 82.500. Maio, 93.000. Junho, 85.000. Qual é a alíquota? A alíquota, 0,65. Então o que eu faço? 81.500 vezes 0,65. 93.000 vezes 0,65. 85.000 vezes 0,65. E vou achar os valores que deverei pagar mensalmente do PIS. COFINS. O que eu faço com o COFINS? A mesma coisa. Acho o valor mensal, 81.500, e jogo a alíquota. No caso do COFINS, a alíquota é de 3%. Então, 81.500 sobre a alíquota de 3% gerou um valor de 2.445. Maio, 93.000. Qual é a alíquota, professor? Alíquota, 3%. Qual é o valor final? 2.790. Junho, 85.000. Qual é a alíquota? 3%. Qual é o valor final? 2.550. Vamos jogar tudo lá na nossa tabela? Então tá aqui, ó. Abril será pago 529, COFINS 2.445. Maio, 604,50, 2.790. Junho, 552,50. COFINS, 2.550. Só isso? Não. Nós vimos os valores mensais, mas agora temos os valores trimestrais, que são quem? O IRPJ e o CSLL. O CSSL. Vamos ver como calculamos eles? Já que sabemos quais são os valores de abril, que é 81.500, maio, 93.000, junho, 85.000, faremos o quê? Primeira coisa é somar os trimestres. Portanto, nesse trimestre foi 259.500, ok? 259.500 a gente faz o quê? 259.500, jogamos sobre aquele valor, aquele porcentagem mágica lá de 1,20%, que 259.500 vezes 1,20% é igual a R$ 3.114 a ser pago nesse trimestre. CSL, 81.500, né? 93.000, gerou um trimestre de 259.500. Vamos lá ver o valor mágico? 259.000, qual é o valor mágico do CSL? 1,08%. 259.500. Jogamos aqui, fazemos o quê? Multiplicamos. Achamos o valor de R$ 2.802,60. Portanto, o imposto de renda, o IRPJ e o CSL, qual é a periodicidade dele? Trimestral. Como eu acho o valor que iremos calcular? Somamos os valores do trimestre. Nesse caso, que é o segundo trimestre, foram os valores de abril, maio, junho. Achamos o valor total do trimestre, que foi 259.500, aí fica fácil. Porque depois é o quê? Só multiplicar o valor do trimestre vezes esse carinha aqui, ó,
no caso do imposto de renda, 1,20 e no caso do CSL, 1,8, ok? Jogamos lá na nossa tabela, portanto, ficou assim os pagamentos do nosso trimestre. O PIS e o COFINS, que é mensal, pum, a cada mês jogaremos em cima do valor, o que? A nossa alíquota de cada um. O PIS, nesse caso aqui, usaremos como padrão 0,65 e o COFINS 3%. E o imposto de renda CSL, ele é o quê? Mensal, né? Claro que não, pelo amor de Deus! Ele é trimestral, ele não é mensal. Periodicidade trimestral. Quais são os valores dele? 3.114, 2.082. Como que nós achamos o valor do imposto de renda do CSL? Vou lembrar mais uma vez, hein? Última vez. Pegamos os valores de abril, de maio, de junho, somamos, achamos o valor total, né? 259.500, multiplicamos por quem? 1,2%. Que achamos o valor total aqui, e aqui embaixo multiplicamos por quem? Por 1,08%. E achamos esse devido valor. Beleza? Chegou julho, agosto e setembro. Professor, o que eu faço? A mesma coisa, tá? Chega lá no PIS. Mensalmente, você vai chegar no PIS aqui e vai calcular. Mensalmente, a cada valor do mês você vai jogar a alíquota de 0,65. No COFINS, você joga mensalmente e a cada valor do mês, 3%. Como ficou os valores? Julho, 546. Agosto, 539,50. Setembro, 559. E COFINS, professor, como que ficou o COFINS? 2.520. Agosto, 2.490. Setembro, 2.580. Eu não vou calcular, que fica se tornando-se repetitivo, porque é tranquilo. O aluno já falou, não, professor, eu já sei, não vai falar isso de novo. É isso mesmo, você já sabe. É só pegar o valor e multiplicar por quem? Pela alíquota. No caso do PIS 0,65, pega o valor, multiplica por quem? Pela alíquota. No caso do COFINS, 3%. Eu vou explicar de novo quem? Eu vou explicar de novo essa rapaziada aqui, ó, que é o trimestral, ok? Vamos lá, última vez que eu vou explicar, hein? Vou falar de novo, não. O que eu faço primeiro? Julho, agosto, setembro. Faço o quê? Faço a soma dos meses, que nesse caso deu 253 mil. E o professor bota o valor errado aqui, né? Quem está certo, eu não sei, mas vamos explicar por aqui. Jogamos o valor aqui, jogamos quem? A alíquota de 1,2. Não se preocupe que o valor está certo ali. Qual foi o valor a ser pago no CSL? A mesma coisa, né? 84, somamos todos os valores, 253 mil. E deu 253 mil aqui, que está errado isso aqui, por favor, desconsidere. Multiplicamos por 1,08. Qual foi o valor? 2.732,40. Quando a gente joga lá em cima, chegamos à nossa tabela do terceiro trimestre. Vamos ver como ficou? Confere aí. PIS, 546. Agosto, 539,50. Setembro, 559. COFINS, 2.520. Agosto, 2.490. 2.580. Então, esse é aquele mensal que já tínhamos visto, né? Só lembrando, pegamos o valor de cada mês, fazemos o quê? Multiplicamos pelo alíquota. Pegamos o valor desse mês, multiplicamos a alíquota e vamos achar cada valor. Já lá no imposto de renda, é aquela história, né? Pegamos os valores dos 3 meses, somamos, achamos o valor, multiplicamos por essa alíquota. Depois multiplicamos por essa alíquota e achamos o valor final de 30,36, ou seja, R$ 3.036. Assim como na CSL, 2.732,40. Como fica outubro, novembro e dezembro?
Aqui eu não vou calcular, porque agora já ficou fácil, né? Pegamos o valor, multiplicamos pela alíquota, pum, 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 pum. Vamos lá, outubro, 487,50. Novembro, 468. Dezembro, 663. Confis, 2.250. 2.160. Dezembro, 3.060. Para o cálculo do imposto de renda e do Confins, chegou a como? Dezembro, que era o quarto trimestre, 2.988, 2.689,20. Portanto, fechamos o nosso ano, né? Com PIS e COFINS mensal e o imposto de renda e CSL a cada 3 meses. Então, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Acabou, professor? Não, ainda tem a apuração do ICMS. E como ficou o ICMS? Olha lá, ele era 420 mil, né? Calculamos o ICMS com 17% na venda, portanto, deveria ser pago 71.400. Vamos colocar lá em cima, então aqui, ó, ICMS na venda, 71.400. Então, ele vem como um débito. Olha lá, um débito, 71.400. Mas lembra que eu falei? Ele vai pegar 71.400? Não, porque também ele comprou. Então, ó, 420, 7% na compra. O que aconteceu? Gerou um crédito para ele de 24.900. Explica melhor, professor. Ele não comprou aqui? A empresa não comprou? Quando ela comprou 420 mil, ela já pagou 24.900. Quando ela tem que pagar 71.400, mas na verdade ela já pagou 24. Então o que eu faço? Subtraio 71.400 menos 24.900. Isso vai gerar o quê? Um valor de 46.500. Professor, o senhor quer dizer que eu não vou pagar 71.400? Não, não é isso. É que dos 71.400 ele já pagou 24. Então só falta pagar 46.500. Portanto, o nosso valor a ser pago de ICMS será 46.500. Professor, explica melhor. Na venda, 71.400. Mas só que eu já paguei antecipado. Lembra que eu já paguei quando eu comprei 24.900? Então eu não vou pagar o total porque eu já paguei esse valor. O que eu vou pagar é a sua diferença. Esse menos esse. Beleza? Faltou alguma coisa? Faltou. Ainda tem a folha de pagamento. E o que tem na folha de pagamento? Foi pago 82.000 anual. Qual é a alíquota sobre a folha de pagamento? 27.800. É muito, né? É bastante. Qual foi o valor? 22.796. Muito simples. Pegou 82 vezes 27.8, 22.796, que gerou um valor a ser pago de 22.796. Portanto, pessoal, nossa aula está se encerrando, mas já vou deixar um recado aqui. Não esqueça de fazer sua tarefa. Cálculo simples nacional, lucro presumido. Período de 27/10, tal. Mas eu tenho um recadinho. Professora Fernanda, qual é o recado que temos aí para deixar para a turma? Isso, recadinho para os alunos, né? A atividade do AVA, da aula 1, foi prorrogada para a entrega até o dia 11/11 desse ano, né, de 2016, das duas disciplinas, tanto de gestão tributária como de planejamento financeiro. E já aproveitando aqui, professor Aloy, eu quero mandar um abraço aqui para os alunos que participaram hoje aqui conosco no chat, do Campus Porto Velho, Zona Norte, de Nova Brasilândia, de Jaru. Teve uma grande participação dos alunos e nós agradecemos, né, a participação de todos vocês. E já vou fazendo aqui os meus agradecimentos, né? E se Deus quiser, estaremos aqui na próxima aula. É isso mesmo, professor? Isso mesmo, professora. Se Deus quiser. Pessoal, felizmente já tem um cara falando, você errou, acabou. Não tem mais. Eu gostaria de ficar mais aqui, mais uns 10, 20 minutos com vocês, mas só que o tempo está encerrado. Eu queria deixar mais um recado. Não esqueçam, vamos estudar. Prova a próxima aula, olha, isso aqui não é só para rede social não, isso aqui é uma grande ferramenta de estudo. Então, feche suas ferramentas lá de rede social e olhe lá, entre lá no AVA, faça a sua tarefa,
faça a tarefa que tem oportunidade, olha, reabriu, não esqueça, hein? Refaça aquela tarefa, faça essa tarefa e olha, veja minha aula de novo, veja mais uma vez, canse da minha cara, reveja aquela aula de novo, porque isso vai te ajudar muito, não só nessa tarefa, mas no seu trabalho e na vida daqui para frente. Era só isso, pessoal. Até a próxima, estaremos juntos de novo.